A Lei Complementar 225 de 2026 muda muita coisa. Esse é o Código de Defesa do Contribuinte, uma lei que foi publicada e que altera substancialmente a relação processual tributária, ao qual nós vamos comentar agora. Eu espero que você aprenda pelo menos as principais características aqui nesse vídeo, conheça nosso curso completo de Direito Tributário aqui no Estratégia de Carreira Jurídica, já está atualizado nosso livro digital interativo com essas alterações e também aproveite aqui nosso período promocional para que você não fique de fora das promoções aqui da nossa oferta Você Aprovado. Eu me chamo Felipe Duque, sou professor aqui de Direito Tributário, no Estratégia de Carreira Jurídica, e a gente vai comentar sobre esse Código de Defesa do Contribuinte, essa Lei Complementar 225 de 2026, que vai mudar completamente a relação entre o fisco e os contribuintes do nosso país. E essa lei, ela foi chamada, de Lei Complementar 225 de 2026, mas ela é chamada de Código de Defesa do Contribuinte. Ela traz mudanças importantes que você precisa conhecer, especialmente se você trabalha com direito tributário ou está se preparando para os concursos aqui da área. Então, fica comigo até o final, porque o conteúdo está muito bacana. Olha, antes de entrar nos detalhes, deixa eu te dar o panorama geral. A Lei Complementar 225, ela foi sancionada pelo presidente com alguns vetos e foi publicada no Diário Oficial no dia 9 de janeiro de 2026. É uma lei complementar, ou seja, é uma lei de observância obrigatória em todo o território nacional. Inclusive, ela deixa expressa, e preste atenção que isso é muito importante, que ela fala assim, olha, se aplica a todos os entes federativos, União, Estado, DF e municípios. E o mais importante, ela vai estabelecer um novo marco na relação tributária, tentando equilibrar esses dois interesses que muitas vezes estão em tensão. De um lado, a supremacia do interesse público na arrecadação do direito tributário. Do outro, os direitos fundamentais dos contribuintes. Vamos ver como é que ela faz isso. A primeira coisa é que ela traz ali no seu texto os deveres da administração, ou seja, ela começa pelos deveres da administração tributária. O artigo 3º dela traz nada menos que 20 deveres que o fisco precisa observar. Olha só alguns que eu achei mais importantes aqui. Primeiro, ele fala em presumir a boa-fé do contribuinte. Isso está no inciso 8º. A administração, ela deve presumir que o contribuinte está agindo de boa-fé, tanto no âmbito judicial, preste atenção, como também no âmbito extrajudicial. Claro, isso não impede a fiscalização, mas muda a postura inicial da Fazenda Pública. Segundo, ela fala também em você adequar meios e fins que imponham menor onerosidade. Ou seja, se existem dois caminhos para atingir o mesmo resultado, a administração tributária ela deve escolher o que seja menos gravoso para o contribuinte, algo que também existe na execução fiscal no princípio da menor onerosidade, apesar de a execução atender os interesses da Fazenda Pública. Terceiro, e isso aqui é muito importante, ele possibilita, de certo modo, a autorregularização antes do auto de infração. É como se fosse um estímulo à denúncia espontânea. O inciso 20, ele determina também que o contribuinte ele deve ter a chance, portanto, de corrigir seus erros antes de ser autuado. Isso representa uma mudança de paradigma. Sai a cultura punitivista e entra a cultura de conformidade. E tem mais. O parágrafo 8º do artigo 3º, ele prevê que a autoridade que agir com dolo, má-fé, abuso ou excesso responde de maneira civil, penal ou administrativamente, ou seja, o servidor público também tem limites. Segunda coisa, ela trata também sobre direitos do contribuinte, A gente vai expressamente ao artigo 4º, são 17 direitos expressos. Deixa eu destacar os mais relevantes para concursos e para prática. O inciso 7, ele trata sobre o direito de recorrer pelo menos uma vez de uma decisão contrária. Então isso acaba garantindo um duplo grau de jurisdição também na via administrativa. O inciso 10, ele fala do direito de ser assistido por advogados nos processos administrativos, especialmente no processo de fiscalização. E olha o detalhe, no parágrafo 5º, ele diz que esse direito ele não pode ser usado como desculpa também para impedir a fiscalização. Ou seja, o contribuinte pode ter um advogado, mas isso não paralisa o procedimento. E no inciso 11 é interessante que ele diz o direito a ter os seus processos decididos em prazo razoável. Então fala da razoabilidade na duração do processo. E aqui um direito que talvez poderia gerar mais discussão na prática é o inciso 17, que ele ajusta ali a própria jurisprudência também dos tribunais. Ele diz que a garantia prestada por uma fiança bancária ou por um seguro-garantia só pode ser liquidada após o trânsito em julgado. Então preste atenção, só depois do trânsito em julgado da decisão de
mérito, que seja desfavorável ao contribuinte. Isso significa que mesmo perdendo em primeira e segunda instância, o contribuinte mantém a sua garantia intacta até o final do processo, acaba sendo uma proteção enorme para as empresas em litígio com a Fazenda Pública. E aqui, agora, vem a parte talvez mais pesada da lei e mais divulgada, que é a figura do devedor contumaz. Isso está nos artigos 11 a 17. O que é um devedor contumaz? Devedor contumaz é um sujeito passivo em que a sua inadimplência ela é substancial, reiterada e injustificada. Perceba, são 3 requisitos cumulativos. Vamos detalhar cada um deles. A inadimplência substancial, no âmbito federal, ela significa créditos tributários irregulares de valor igual ou superior a 15 milhões de reais e que representem mais de 100% do patrimônio conhecido dessa empresa. Ou seja, não basta dever 15 milhões. Esse valor precisa superar o patrimônio da empresa. O que é a inadimplência reiterada? Isso significa manter débitos irregulares em pelo menos 4 períodos de apuração consecutivos ou por 6 períodos alternados em 12 meses. E a inadimplência injustificada significa que não existem motivos objetivos que afastem essa contumácia. Então, por exemplo, há uma calamidade pública reconhecida ou um resultado negativo no exercício. Isso poderia, por exemplo, obviamente afastar essa caracterização. E quais são as consequências, professor, de você ser declarado devedor contumaz? Aí eu falo que você preste muita atenção lá no artigo 13. Porque, por exemplo, veja que coisas graves, né? Ele quer impedir você de fruir qualquer tipo de benefício fiscal, inclusive de ter remissão e anistia, né, de perdoar dívida e perdoar multas, impedir você de participar de licitações. Terceiro, você está impedido também de celebrar contratos com a administração pública e talvez ali também mais grave, né? Você está em impedimento também de propor uma recuperação judicial ou de dar continuidade a uma já existente. Então, muito cuidado, né? Que a Fazenda Pública ela pode, inclusive, pedir a convolução de uma recuperação judicial em falência. É uma sanção gravíssima e, mais calma, obviamente, tem um procedimento para isso. O artigo 12, ele garante que você tenha que ter uma notificação prévia, dá um prazo de 30 dias para a defesa, com efeito suspensivo e também o contraditório, ou seja, ninguém vira devedor contumaz do dia para a noite. Além disso, a lei ela cria programas de conformidade, né? A lei também cria 3 programas de conformidade tributária, isso aqui vale mais para a seara federal. O primeiro é o chamado CONFIA, né, que é um programa de conformidade cooperativa fiscal, ou seja, a lei começa a criar programas para favorecer também o bom devedor, o bom pagador, né? E esse CONFIA, ele é de adesão voluntária, é voltado para empresas que têm uma governança tributária estruturada e dá um benefício, ou seja, qual é o benefício? Ele vai ter uma confissão espontânea de débitos sem multa de mora e sem multa de ofício. E enquanto a empresa estiver no CONFIA, ela não pode ser qualificada como devedora contumaz. O segundo é o Sintonia, que é um programa também de estímulo à conformidade. Ele classifica os contribuintes conforme seu histórico de regularidade. Quem está bem classificado tem prioridade na análise de restituições e também de ressarcimentos. E o terceiro é o programa OEA, que é voltado para operadores do comércio exterior. Ele vai oferecer facilitações aduaneiras, como menor índice de verificação, pagamento diferido de tributos na importação. E tem mais, quem tiver esses selos do CONFIA ou do Sintonia também ganha um bônus de adimplência fiscal. É basicamente um desconto ali de 1 a 3% no pagamento à vista da CSLL, limitado ali a um valor de R$1 milhão por ano. Além disso, a lei também teve alterações penais, né? Lá nos artigos 49 a 54 da Lei Complementar 225, elas modificaram vários dispositivos do Código Penal e de leis extravagantes. E a ideia central é muito simples. O devedor contumaz, inscrito no CADIM, ele não tem direito à extinção da punibilidade pelo pagamento. Então, nós tivemos algumas alterações, vou colocar aqui os dispositivos, e em todos esses casos, a regra agora é a mesma. Se você for declarado devedor contumaz em decisão administrativa definitiva e tiver inscrito no CADIM, não adianta pagar o tributo para extinguir a punibilidade. E tem um detalhe importante, mesmo que você deixe de ser devedor contumaz depois, a vedação ela permanece quanto aos atos praticados durante esse período da contumácia. Ou seja, regularizar a situação não apaga o passado. É uma mudança significativa na política criminal tributária. Bom, eu espero que você tenha entendido, né? Você comente aqui embaixo se você gostou. Quem é nosso aluno de estratégia, nossos materiais já estão atualizados. Eu já fiz a atualização, já está lá. Um grande abraço, fica com Deus e vamos lá.